quarto ano, bom dia, meus amores. Hoje é quinta-feira, dia 18 de fevereiro. O nosso conteúdo será trabalhado é o conteúdo de matemática, onde nós vamos falar sobre a adição do numeral 4, vamos falar sobre dúzia e meia dúzia, vamos estar trabalhando também sobre o dobro e o triplo, trabalhando aí a multiplicação. Também vamos estar falando aqui, gente, sobre os números ordinais. Então, eu vou fazer a correção com vocês das atividades que passaram e, em seguida, nós vamos às atividades de hoje com os exemplos e com a explicação. Então, prestem bastante atenção, meus amores, para que possamos entender o conteúdo e na nossa aula presencial, os que estão indo, para que possamos estar tirando as dúvidas e a galerinha que está no online também aí, tá? Pode estar anotando as dúvidas, enviando para o colégio, para que eu possa estar tirando as dúvidas de vocês. Tá ok, meus amores? Vamos ao nosso conteúdo de hoje? Iremos fazer a correção da nossa aula do dia 11, começando com a correção de matemática, onde nós tínhamos que observar os numerais e organizá-los de forma correta, em ordem crescente e em ordem decrescente. Então, na ordem crescente, 2, 4, 8, 10, 16, 25, 37, 42, 53, 65 e 78. Na ordem decrescente, eu vou vir do maior para o menor. 78, 65, 53, 42, 37, 25, 16, 10, 8, 4 e o 2. Na questão número 2, eu tinha que escrever o número que é par e o número que é ímpar. Então, o 2, o 10, o 18 e o 24, par. O 7, o 5, o 13 e o 21, ímpar. Ok? Agora nós vamos estar revisando aqui a nossa tabuada da adição do número 4. Vamos imaginar aí o seguinte, eu tenho 4 pirulitos e ganhei mais um pirulito, fiquei com 5 pirulitos. Tenho aqui 4 balas, ganhei mais 2, fiquei com 6. 4 mais 2 igual a 6. Agora eu tenho 4 dedos em uma mão, 3 dedos em outra. Ao juntar todos os meus dedinhos, eu vou ficar com 7. Tenho aqui 4 canetas. Ganhei mais 4 canetas, fiquei com 8. E assim vocês vão somando, gente, sempre acrescentando 4 mais 5, o 4 mais o 6, 4 mais o 7, 4 mais o 8, 4 mais o 9 e o 4 mais 10. Ok? No nosso conteúdo de hoje, nós vamos trabalhar sobre os números ordinais. O que seriam os números ordinais? Gente, números ordinais são aquele tipo de número que vão nos indicar ordem ou um conjunto bem ordenado. Eles são usados para identificar esses conjuntos que nós estamos vendo aí. Por exemplo, eu tenho aí o primeiro ou a primeira. Eu posso estar me referindo ao primeiro lugar, tá? Ao primeiro aluno de uma fila, tá? Ao primeiro aluno que senta na primeira cadeira, certo? Então, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono, o décimo, aí vem o 11º, 12º, sempre seguindo a ordem. Temos o 20º, 30º, 40º, tá? 50º, 60º, 70º, 80º e o 90º, tá? Aí vocês vão estar vendo que vai vir do 80, do 90, do 70, do 50, do 40, do 30, tá ok? Só para vocês poderem revisar esse conteúdo, tá bom, meus amores? Um exemplo aí, temos aí, ó, o João, que ficou em primeiro lugar, o Pedro, que ficou em segundo lugar, e o Gustavo, que ficou em terceiro lugar num campeonato do Free Fire que eles organizaram, olha só. Bom, nosso segundo conteúdo, que nós vamos revisar hoje, nós já sabemos sobre dezenas, sabemos sobre unidade. Hoje nós vamos falar sobre dúzia e meia dúzia. Então, o que vem a ser a dúzia? Gente, são os numerais coletivos. Esses numerais, eles vão nos indicar o número exato de seres ou objetos de um conjunto. Exemplo, eu tenho aí uma dúzia de ovos, certo? No total, eu tenho quantas unidades? 12 unidades. Ao juntar essas unidades, eu tenho, então, uma dúzia. Se eu divido, tá?
essa dúzia aí, para 2 pessoas, eu vou ter então meia dúzia. Cada pessoa ficará com metade, então com 6 unidades de ovos. Agora trabalhando o dobro. Para calcular o dobro de um número, eu sempre vou multiplicar esse número por 2. E para calcular o triplo, é aquele que contém 3 vezes a mesma quantidade. O triplo, eu vou multiplicá-lo por 3. Então, quanto é o dobro de 7? Para sabermos o dobro de 7, eu tenho que fazer 2 vezes o 7. Ao calcular aí 2 vezes o 7, eu pude observar que vai dar 14. Então, o dobro de 7 é 14. E o dobro de 10? 2 vezes o numeral 10. Então, o dobro de 10 igual a 20. Nossa atividade de hoje é uma atividade bem simples. Vocês vão representar com algarismos. Ela está escrita por extenso. Vocês irão colocar em algarismos, ou seja, em números, 34º, o 11º, 45º, o 99º, ok? Na questão 2, eu quero que vocês escrevam para mim por extenso. Quero que vocês me digam exatamente como que eu faço a leitura desses numerais que estão aí. Então, como que é a leitura, tá, do numeral que está aí em números ordinais? Então, eu tenho aí o quê? O 70º o quê? 78º, tá? Então, vocês vão estar vendo aí o 68º. Se fosse 70º, seria o 78. Aí nós temos o 68. Então, prestem atenção, tá? Temos aí, ó, vocês vão observar o 52. Ok, professora, mas eu quero em números ordinais. Por que ordinais? Vocês vão observar que temos a bolinha que indica que esse número é ordinal, que é o número que está colocando em ordem. Na questão 3, vocês vão pintar onde aparecem os números ordinais. Então, eu tenho aí uma mistura de números cardinais, números romanos, dos algarismos romanos, e tenho os números ordinais. Vocês vão pintar somente os numerais ordinais, hein? Minha atividade de casa, eu vou ligar corretamente. Uma dúzia, uma dezena, meia dúzia e meia dezena. Então, uma dúzia são 5, 12, 6 ou 10. Uma dezena são 5, 12, 6 ou 10. Meia dúzia são 5, 12, 6 ou 10. E meia dezena, 5, 12, 6 ou 10. Na minha questão número 2, vocês vão me dizer aí o que está pedindo. Eu quero que vocês coloquem para mim o dobro de 20, o dobro de 14 e o dobro de 38. Então, eu vou ter que calcular vezes 2. E o triplo de 15, o triplo de 23 e o triplo de 41. Então, eu vou precisar calcular agora vezes 3, ok? Então, essas são as nossas atividades. Façam com atenção. Um beijo grande, meus amores. Tchau, tchau.